Oi, crianças, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Nós iniciaremos a apostila de matemática do segundo bimestre. Vamos retomar alguns conceitos trabalhados no primeiro bimestre na apostila de matemática. Nós trabalhamos sequência numérica, tabelas, né? Situações, problemas. Então, nós iniciaremos agora a unidade 3, lembrando que a Pro fez as correções, né, da apostila, mas nós retomaremos todos esses conceitos trabalhados em sala. Então, vamos lá? Na unidade 3 do segundo bimestre, está lá, unidade 3, adicionando e subtraindo. Vamos ver, ó. Vamos observar bem essa imagem. O que essa imagem representa? O que vocês acham? Ela representa uma situação de jogo de bola ao alvo onde as crianças estão em um ambiente externo, lá da escola, né? Então, nesta unidade, nós abordaremos conceitos relativos ao registro numérico, como os números do placar, o número de crianças e de outros elementos na imagem. E ainda nós trabalharemos as ideias da adição e da subtração, tá certo? Ao longo da unidade 3, tá? Então, vocês vão ser convidados a retornar muitas situações nas outras páginas nesta unidade aqui, por meio de bumerangue ou de outras situações, tá bom? Então, vamos observar aqui, ó. Vamos ver quantas crianças tem nessa imagem. Vocês conseguem visualizar e contar junto com a Pro? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 crianças, não é? Nós não falamos que nós vamos observar a imagem e estar atenta a tudo que está pedindo dos conceitos que nós vamos trabalhar? Então, vamos ver aqui, ó, o que está pedindo aqui. Por que será que as crianças colocaram risquinhos nas rodadas 1 e 2 da tabela? Nós trabalhamos tabela lá na situação do peixinho. Lembra que nós fizemos a tabela dos peixinhos que nasceram, dos peixinhos que estavam anteriormente no aquário? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer algumas perguntas. Nós vimos que tem 10 crianças na imagem, certo? Correto? Quantos pontos o Pedro tem ao todo? O Pedro é o primeiro menino que está aqui, ó. Ele fez 2 rodadas. O Pedro fez na primeira rodada, vamos contar? 1, 2, 3, 4. E na segunda rodada, 1, 2, 3. Qual foi o total de pontos que Pedro fez aqui ao todo? Vamos contar a primeira rodada, mais a segunda rodada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Pedro fez o total de pontos 7. Vamos lá na segunda pergunta. Quantos pontos Lucas fez na rodada 1? Vamos ver na rodada 1. Volta lá. Lucas. O Lucas, na primeira rodada, ele fez 2 pontos. A Pro está fazendo isso só para vocês terem uma consciência do conceito que nós iremos trabalhar, tá bom? Qual é o número máximo de pontos de cada jogador, que cada jogador pode fazer em cada rodada? Vamos ver quantas latas tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também trabalhamos a sequência numérica lá no primeiro bimestre, do 1 ao 10. Então, assim, o que está perguntando? O ponto máximo a fazer somente será 10, porque não tem mais de 10 latas, não é? Vamos lá. Quem fez mais pontos na rodada 1? Vamos ver quem fez mais pontos. Quem fez mais pontos aqui? O Pedro fez 7, a Aline fez 6 e a Ana fez 8. Olha lá, observa a imagem aqui da tabela. Se a Ana fez 8, quem fez mais pontos?
Foi a Ana, não é? Então, vamos lá. Por que as crianças colocaram risquinhos nas rodadas 1 e 2 da tabela? Por que será as crianças fizeram risquinhos para completar a tabela? Por quê? Como que vocês responderiam essa pergunta? Porque os risquinhos representam o número de latas derrubadas em cada rodada. Cada risquinho representa uma lata derrubada. Então, se nós observarmos aqui, ó, cada risquinho tem a quantidade de latas que foram derrubadas, tá certo? Pergunta 2. Como sabemos se o total de pontos de Pedro, Aline e Ana está certo? Contando os risquinhos de cada um deles, né, nas 2 rodadas. Então, por isso que tem aqui na tabela, ó, a primeira rodada e a segunda rodada. Quantas crianças não estão participando desta partida? Nós não contamos lá o total de crianças? Tinham 10 crianças, não tinham? Aqui na tabela somente tem 4 crianças. Então, quantas crianças estão fora no total? No total de 6. 6 crianças ficaram fora e 4 crianças estão brincando, tá? Então, nós retomaremos essa proposta por meio das outras atividades que virão e o bumerangue, tá bom? Então, vamos lá para outra página. Olha lá, o capítulo 1, situações de adição. Então, vamos ver o que está pedindo aqui. Então, nas atividades desse capítulo, nós vamos explorar situações que envolvam ideias de adição. O que é adição? Juntar, agrupar, acrescentar quantidades, né? Então, a Pro também fez um videozinho muito legal para vocês. Eu vou disponibilizar lá no YouTube, tá bom? Então, assim, nós vamos vivenciar situações de agrupamento, de juntar, de somar. Então, vamos ver aqui, ó. O que está pedindo nessa imagem? O que nós temos aqui? São flores, né? Então, aqui no primeiro agrupamento uma quantidade, no segundo agrupamento outra quantidade, e depois quer saber o total dos 2 agrupamentos, tá? Então, vamos contar aqui. No primeiro agrupamento, nós temos quantas flores? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 flores. E no segundo agrupamento, nós temos quanto? 1, 2, 3. É como se nós estivéssemos realizando uma tabela. Primeiro agrupamento, segundo agrupamento e o total. Então, eu tenho 4 no primeiro, 3 no segundo, e eu quero saber o total, se eu juntar todos, se eu agrupar, quero saber a soma das 2 quantidades, dos 2 agrupamentos. 4 mais 3 dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho o total de 7. Então, eu vou registrar aqui o número 7. Quantas flores eu tenho aqui embaixo? Temos no primeiro agrupamento 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 flores. Mais 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 flores no primeiro agrupamento e 4 flores no segundo agrupamento. Eu tenho o total de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vamos ver se tem 9 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou fazer o registro aqui, conforme está aqui em cima, ó. No primeiro, eu tenho 5, primeiro agrupamento, eu tenho 5. No segundo agrupamento, eu tenho 4. No total de 5 mais 4, são 9. E eu vou registrar aqui. Deixa eu ver se a Pro consegue registrar. Tem algumas atividades que eu consigo, tem algumas atividades que eu não tenho possibilidade de registrar. Mas, se vocês tiverem alguma insegurança no registro do número,
Lembra que a Pro contou a historinha do número já para vocês? Então, vocês podem fazer aquela sequência numérica e observar lá como os números se conversam e registrar aqui, tá bom? O que que essa imagem nos trouxe? Uma ideia dos dois conjuntos, né, de agrupamento. Então, nós vamos juntar o primeiro agrupamento e o segundo agrupamento, ou o primeiro conjunto ou o segundo conjunto, e ver no total quantos dá. Então, é um conceito de adição. Então, nós vamos trabalhar a forma do conceito por meio da imagem, tá bom? Compreendido essa página, mas teremos outras propostas que envolverão o conceito de adição. Tá? Lembrando que nós trabalhamos muito essa atividade também nas atividades diversificadas, né? Quando nós classificamos, seriamos tampinhas, estabelecemos relações de quantidade, sequência numérica, quando nós fazemos isso lá nas atividades diversificadas na sala, tá? Quando trabalhamos com tampinha, com palitos, nos jogos. Às vezes, nós temos que jogar o dado 2 vezes, aí precisamos contar a primeira rodada do dado, a segunda rodada, né, para ver no total de pontos quanto eu vou andar na casinha do jogo, tá? Então, vamos aqui na segunda. Complete e descubra quantos pássaros estão agora na árvore. Olha lá, a primeira é a imagem da árvore. Quantos pássaros tem aqui? 1, 2, 3. Havia 3 pássaros. E chegaram mais 2. Olha lá, chegaram mais 2. E agora? Quanto vocês acham que tem? O que vocês acham de quantidade? Vamos ver aqui, se eu consigo fazer. Vamos ver a diferença aqui. Haviam 3. 3 passarinhos estavam bem sentadinhos lá e chegaram mais 2. Observe na imagem que eles estão voando ainda. Eles estão tentando chegar lá no galho da árvore. E aí estacionaram, ó. E tinham 3 que estavam sentadinhos já e 2 estavam voando e chegaram para agrupar com os outros. Então, na segunda imagem, nós podemos observar que eles já estão, ó, os 2 que já estavam voando já permanecem sentadinhos aqui. E isso que a situação aqui quer saber. Haviam 3 passarinhos sentadinhos, olha lá como ele está comportadinho aqui. E chegaram mais 2. 2 estão com a asinha aberta ainda, ó, que eles ainda não pousaram. Agora, ele quer saber o total de pássaros que estão aqui. Então, 3 mais 2, eu tenho 1, 2, 3, mais 2, 4, 5. Então, agora há 5 pássaros. Ah, esse eu consigo. Vamos colocar aqui, ó, o número 5. Certo? Vamos lá na segunda imagem, igual nós fizemos na primeira. Tem 2 passarinhos que estão sentadinhos lá, observando a natureza. Vamos ver quantos chegaram? 1, 2, 3, 4, 5. Os 5, eles estão voando, eles querem pousar lá no galho da árvore, conforme o primeiro. Então, haviam... Opa, deixa eu puxar mais para cá. Haviam 2 e chegaram 5. Peraí. Vamos ver. Haviam 2 e chegaram 5. Agora, nós vamos observar a segunda imagem. Já estão todos sentadinhos, observando um ao outro. Vamos contar? 2. 1, 2. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora eu quero agrupar o total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 mais 5, agora tem 7. Eu tenho 7 passarinhos aqui. Compreendido, crianças? Aqui, essa imagem de agrupamento, de soma.
tiver dificuldade, a Pro está à disposição para tirar as dúvidas, tá bom? Então, paramos por aqui, tá? Na próxima aula, nós seguiremos com as propostas da situação de adição, tá certo?